Há um tipo de dor que não nasce de acontecimentos externos, não vem de perdas específicas, não depende do que as pessoas fazem com você. É uma dor silenciosa, persistente, que atravessa os dias mesmo quando tudo parece em ordem. Uma dor que não grita, mas também não vai embora, e quase ninguém percebe a verdadeira origem dela. Você acredita que sofre porque a vida foi injusta, porque as pessoas falharam, porque algo deu errado no caminho. Mas a raiz do sofrimento está em algo muito mais simples e muito mais profundo. Você está sofrendo porque ainda acredita que é alguém. Alguém definido, separado, com uma identidade fixa que precisa ser defendida, reconhecida, validada, protegida do mundo. Enquanto essa crença existir, o sofrimento será inevitável. Desde cedo você aprendeu a responder quando chamam seu nome. Aprendeu a dizer eu. Aprendeu a se descrever. Sou assim, gosto disso, não gosto daquilo, penso desse jeito. Sou melhor nisso, pior naquilo. Aos poucos, essa coleção de memórias, opiniões, histórias e feridas virou você. E ninguém nunca te disse que isso não passa de uma construção útil para viver em sociedade, mas absolutamente falsa quando tomada como realidade última. Você passou a acreditar que existe um alguém dentro de você que precisa ser protegido do mundo. E foi exatamente aí que o sofrimento começou. Observe com honestidade. Toda dor psicológica envolve esse alguém. Alguém foi ofendido, alguém foi rejeitado, alguém não foi reconhecido, alguém fracassou, alguém ficou para trás. Mesmo a ansiedade é sempre sobre um alguém que teme o futuro. A culpa é sempre sobre um alguém que carrega o passado. O medo é sempre sobre um alguém que pode perder algo. O sofrimento não acontece no vazio. Ele precisa de uma identidade para se apoiar. Sem alguém, não há dor. Há apenas sensação, movimento, experiência, mas não sofrimento psicológico. No início, essa identidade parece necessária. Ela te dá um lugar no mundo, um papel, um nome, uma história, para contar quando alguém pergunta quem você é. Mas com o tempo, esse mesmo mecanismo se transforma numa prisão invisível, porque agora você precisa sustentar essa imagem, precisa provar que é inteligente, precisa confirmar que é espiritual, precisa defender que é forte, precisa esconder que é frágil, precisa manter coerência com aquilo que disse ontem, precisa ser fiel à narrativa que criou sobre si mesmo. E viver assim é exaustivo, é viver em guerra constante com o que é, tentando encaixar tudo no que você acredita ser. Você chama isso de vida, mas na verdade é manutenção de identidade. Cada pensamento é um ajuste, cada reação é uma defesa, cada emoção é interpretada como algo pessoal. E quanto mais você acredita que é alguém, mais pessoal tudo se torna. O mundo inteiro vira um campo de batalha psicológico. Nada mais acontece simplesmente. Tudo acontece com você. Tudo vira uma história sobre você. E histórias precisam de drama para continuar existindo. Repare como o sofrimento sempre reforça a sensação de ser alguém. Quando você sofre, sente-se real, existente, definido. O sofrimento, paradoxalmente, vira uma prova de identidade. Eu sofro, logo existo. Por isso, tanta gente tem medo de ficar em silêncio. No silêncio, o alguém começa a enfraquecer, sem narrativa, sem comentário interno, sem julgamento constante, a identidade perde o chão. E isso assusta, porque você foi treinado a acreditar que, se esse alguém desaparecer, algo terrível acontecerá, quando, na verdade, o que desaparece é apenas a fonte do sofrimento. Você pode testar isso agora. Observe uma dor emocional qualquer. Não tente resolvê-la, não tente entendê-la, apenas observe. E faça uma pergunta simples: quem exatamente está sofrendo? Não responda com o nome,
Não responda com a história. Vá mais fundo. Onde está esse alguém agora? Você encontra sensações no corpo, pensamentos surgindo, emoções mudando. Mas onde está o alguém sólido, contínuo, separado, que você acredita ser? Quanto mais honestamente você observa, mais ele escapa. Ele só existe enquanto pensamento acreditado. E aqui surge a virada que quase ninguém aceita de imediato. Você não sofre porque algo dói. Você sofre porque se apropria da dor. A dor acontece. O sofrimento é adicionado depois. A dor é natural. O sofrimento é psicológico. A dor é uma sensação. O sofrimento é a narrativa que diz: isso não deveria estar acontecendo comigo. E quem é esse comigo? É a identidade, é o alguém. Enquanto esse alguém existir, a vida será sempre um problema a ser resolvido. Talvez agora surja uma resistência interna, uma voz dizendo: mas então quem sou eu? Essa pergunta revela o apego, porque ela parte do pressuposto de que você precisa ser algo definido para existir. Mas observe, antes de qualquer definição, você já está aqui. Antes de qualquer história, você já sente, percebe, escuta, respira. A consciência não depende da identidade. A identidade depende da consciência. E quando essa inversão é vista diretamente, algo começa a relaxar profundamente. O sofrimento começa a perder sentido, não porque tudo melhora, mas porque não há mais um centro fixo para sofrer. As experiências continuam. A dor física continua, emoções continuam surgindo, mas não há mais o peso adicional de um alguém carregando tudo isso nas costas. A vida acontece e você não precisa mais comentá-la o tempo todo. Esse é o ponto mais difícil para a mente aceitar. Você não precisa se tornar alguém melhor para parar de sofrer. Precisa apenas parar de sustentar a ilusão de que já é alguém. Não alguém no sentido funcional. Claro, você ainda usa um nome, responde a compromissos, cumpre responsabilidades. Mas internamente você para de se levar tão a sério. Para de transformar cada sensação em identidade. Para de fazer da vida uma autobiografia constante. O clímax desse entendimento não é euforia, não é alegria explosiva. É um silêncio profundo, um alívio quase imperceptível. Como se você estivesse segurando algo pesado há anos e, de repente, percebesse que pode simplesmente soltar. Nada espetacular acontece. E é exatamente por isso que a mente costuma ignorar. Ela prefere experiências intensas, mas o fim do sofrimento não é intenso. É simples, é comum, é quase decepcionante para quem espera fogos de artifício espirituais. Você continua sendo visto, continua sendo mal interpretado às vezes, continua perdendo coisas, continua ganhando outras. A diferença é que nada disso define mais quem você é, porque não há mais um em quem sólido ali dentro. Há apenas presença, e presença não sofre. Presença sente, presença percebe, presença permite. O sofrimento exige resistência. E resistência exige identidade. Talvez você esteja pensando que isso parece distante, abstrato, difícil de viver no cotidiano. Mas observe os pequenos momentos. Observe quando alguém te critica e por um segundo algo contrai por dentro. Observe quando alguém te ignora e surge uma pontada. Observe quando algo não sai como planejado e aparece frustração. Em todos esses momentos, o alguém está tentando se reafirmar. Não lute contra isso. Apenas veja. A observação honesta já começa a dissolver a crença. E aqui está um paradoxo importante. Você não pode usar o alguém para destruir o alguém. Não pode usar esforço para acabar com a ilusão de identidade. Toda tentativa de me livrar do ego ainda é o ego tentando melhorar a si mesmo. A dissolução acontece quando você para de investir energia na história, quando você para de perguntar o que isso diz sobre mim e começa a simplesmente estar com o que é. Aos poucos, algo muda.
você se torna mais leve. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de carregar uma ideia falsa sobre si mesmo. Você ainda funciona no mundo, mas não é mais consumido por ele. Você ainda sente, mas não se afoga nos sentimentos. Você ainda pensa, mas não acredita em cada pensamento como se fosse a verdade absoluta sobre quem você é. E então surge uma liberdade estranha. Uma liberdade que não pode ser explicada facilmente, porque ela não vem de conquistas. Vem da ausência de um centro rígido, vem do reconhecimento de que você é mais parecido com um espaço no qual tudo acontece do que com uma coisa fixa passando por experiências. E espaço não sofre quando algo passa por ele. Ele apenas permite. Se isso está fazendo sentido para você, pare por um instante. Não avance imediatamente. Sinta o corpo. Observe a respiração, perceba o silêncio entre um pensamento e outro. Esse silêncio não é vazio, ele é vivo, ele sempre esteve aí. O sofrimento nunca esteve nesse silêncio, ele sempre esteve na história contada sobre ele. E talvez agora você consiga ver com clareza. Você não está quebrado, não está atrasado, não está falhando espiritualmente. Está apenas acreditando demais em uma ideia aprendida muito cedo e nunca questionada. A ideia de que você é alguém separado que precisa se defender da vida. Quando essa crença começa a cair, não sobra um vazio assustador. Sobra intimidade com o que é. Sobra simplicidade. Sobra presença. Se algo em você reconheceu essa verdade, não tente segurá-la. Não a transforme em mais uma identidade espiritual. Apenas deixe que ela opere silenciosamente. Observe como, aos poucos, certas dores perdem força. Observe como algumas reações não surgem mais. Observe como o mundo continua o mesmo, mas você não. E agora, antes de sair, eu te faço um convite simples. Se essa mensagem tocou algo real em você, deixe um comentário. Não para explicar, não para convencer ninguém, apenas para marcar esse reconhecimento. Se inscreva no canal se esse tipo de clareza silenciosa ressoa com você. E deixe um like.